E era o nome desse homem, Elimeleque, o nome de sua mulher, Neomi, e o nome dos seus dois filhos, Malom e Leon, o Efreus de Belém de Judá. Ele saiu da casa do pão. Ele saiu da casa da bênção para peregrinar lá na terra estrangeira. Se você for analisar nas Bíblias, muitos que eles deixaram a terra para buscar seu colhor na terra, que não era de Deus, ele sempre perecia, sempre andava em dificuldades. Por mais que ele prosperasse, mas não era o mesmo. Aqui essa mulher seguiu seu marido. E a palavra nos dizer que morreu Elimeleque. Aonde que ele morreu? Na terra de Moabita. Ele saiu da terra onde ele estava para uma terra estranha. E ali começou a ter as maiores dificuldades, a escolha errada. Ele escolheu o lugar errado. E ao chegar lá, a mulher fica viúva. E nós temos exemplo dentro da Bíblia, aqui mesmo, que muitos que quando saem e não retornam à casa do Pai, à casa do pão, e muito lá perece. Esse homem foi para a terra buscar, mas se ele diz a palavra que ele pereceu, ele morre na terra de Moabita. E essa mulher fica viúva, só fica os dois, ela com dois filhos, numa terra estranha, numa terra estrangeira onde ela não conhecia, e a família já começa a perder, desfazer. E quando ela estava na casa do povo, mesmo sem a prosperidade, mesmo faltando na comida, mas Deus estava trabalhando lá, Deus estava presente. Foi só essa família que saiu de lá. E diz que ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulher Moabita, e era o nome de uma Orfa, e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Mas Deus age ainda com partidores. Aleluia. Por trás de tudo isso, Deus começa a agir na vida dessa mulher. Mesmo ela distante da casa do pão, da casa pessoal que ela estava, Deus estava sempre olhando. E ela vai dizer que aí os dois filhos morrem. Além de ficar viúva, ela fica sem dois filhos. E a Bíblia vai nos relatar que ela fica desamparada. Você sabe quando a pessoa é desamparada? Quando não tem ninguém, a família começa a acabar. Por causa de uma escolha errada. A escolha seria que ela permanecesse na cidade, na terra do pão, ali, em Belém. Mas ela preferiu sair. Mesmo ela prosperando lá, achava que estava em cima da carne seca, e cada vez se afastando. E a família vai se rompendo. Morre o marido. Agora, 2 filhos. Glória a Deus. E morre também ambos, Malom e ficando assim esta mulher desamparada e 2 filhos seus.
Se a nossa família não estiver estruturada na palavra do Senhor, não tivermos Deus na frente, por mais que tenha dificuldade, tinha batalha, tinha luta, mas nós temos que focar somente em Deus. O livro de Ruth tem várias mensagens para casal, mas para escolher só esses 5 versículos, para dizer para a igreja que não deixe a casa do pão, por mais batalha, dificuldade, problema que venha. Cuidado com a escolha. Deus age aí nos bastidores. Ruth era aqui, irmão. E alguém aqui ficou ela desamparada. Aleluia. Só sem ter ninguém. Ela tinha perdido a fé em Deus. Nós nunca podemos perder o nosso foco, a nossa fé em Jesus. Eu falei em Deus porque aqui é o Antigo Testamento, estou lendo. Quando a gente fala no Antigo Testamento, a gente fala de Deus. Quando nós estamos ministrando no Novo Testamento, nós falamos de Jesus. Aqui está falando de Deus, ela perdeu o foco. Nós não podemos perder o nosso foco a Jesus. E ela aqui perdeu. Traz grandes lições para a família de hoje. Muitas vezes, quando nós temos famílias grandes, olha, a gente vê que um filho, que uma filha, que o marido, a esposa tiver, ambos deixam o caminho de estar no pão para seguir o caminho do Egito lá fora. Pensando elas que está no mil maravilha, pensando que lá para ele é melhor que da casa do Pai. O melhor lugar é para estar na casa do Pai. Aleluia. O melhor lugar é estar na presença de Deus, por mais dificuldades que esteja. Essa mulher saiu, e quando ela sai, ela perde marido e filho. Ainda fica desamparado. Mas só que Deus não deixa o seu para trás. Deus não vira as costas para essa mulher. Olha que não era permitido, a lei de Moisés, lá em Moisés fala que não era permitido nenhum casamento com o povo de Israel, o povo moabita. Não era permitido. Mas Deus quebra esse elo. Deus começa a trabalhar na vida dessa coisa. Olha, tu está desamparada, mulher, tu está só. Mas eu estou contigo, tu trabalha nos bastidores. Por trás de você trabalha, eu vou trabalhar. Ela vai ouvir que lá em Belém há pão. Lá em Belém há prosperidade da terra, começa a frutificar. E ela quer voltar. Mas não volta só. Uma das tuas noras o abraça. Uma decisão que ela tomou. Temos que ver a decisão certa. A Naomi tomou uma decisão errada seguir seu marido. E ele tomou errado de levar sua mulher para uma terra desconhecida. Aonde a terra mana leite e mel nunca falta. A sua nora dessa vez vai fazer igual a Abraão. Vai sair da sua terra que ela conhece para uma terra desconhecida. Quando Deus está trabalhando no negócio, irmão, as coisas andam. Quando a família é focada em Deus, a família é abençoada. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Todas elas. Mas irmão, não é só eu que sou de Deus, mas não é. Mas você